na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Só um minuto aí que eu estou abrindo aqui também, que não sei porquê, mas saiu daqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da tua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças a Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Só até aí hoje, tá bom? Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por este culto, pelas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, e te damos graças pela tua palavra. Pai, que o Senhor esteja nos abençoando nesse início de estudos, ó Pai, na carta aos Colossenses, e que o teu Espírito esteja atuando em nós, dando a nós o entendimento para que possamos aplicar a Tua Palavra às nossas vidas, Senhor. Em nome santo de Jesus, o Eterno, o primogênito de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. 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 Irmãos, hoje então, como eu já mencionei aqui na minha oração, nós vamos começar uma nova série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses, ok? Então, a nível de introdução, eu gostaria de salientar o seguinte: a carta de Colossenses, ela nunca foi tão, essa mensagem, na verdade, parece que nunca foi tão atual, porque parece que Paulo está escrevendo para a igreja hoje, né? Parece que Paulo está combatendo as heresias que nós estamos vivendo hoje, e parece não, né? A gente não pode falar parece, porque o Espírito Santo, ele realmente, ele fala conosco assim de maneira extraordinária, e Deus, quando Ele quer nos dar sinais, Ele faz até o que nós nem esperamos, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu falando aqui, eu vou falar agora, daqui a pouco, de algumas heresias que Paulo está combatendo nessa carta, e hoje de manhã, só para Deus confirmar mesmo, parece que Deus confirmando assim no meu coração e no meu espírito, olha, esse é o caminho mesmo que eu quero. É esse mesmo caminho que eu quero que você siga. Porque foi uma coisa assim muito engraçada. Chegou uma pessoa aqui de manhã, eu pedi para que essa pessoa colocasse a máscara, ela falou que não queria colocar, e eu disse, olha, mas infelizmente nós precisamos, para a sua segurança e para a nossa também, e são regras que nós precisamos cumprir. Aí com uma certa insistência minha, ela colocou a máscara. E aí eu pedi para que essa pessoa também lavasse a mão,
limpasse a mão, eu desinfetasse a mão com o álcool. E essa pessoa virou para mim e falou, por quê? Para quê? Minhas mãos estão limpas. E eu falei, ok, fica à vontade, entra, senta, não vamos aqui ficar discutindo, já tinha começado o culto, né? Tudo bem, ela entrou, sentou, e de manhã eu falei algumas coisas, porque hoje nós recebemos um novo membro da igreja, oficialmente, e nós também celebramos a ceia do Senhor, e eu falei algumas coisas, e dentro dessas coisas que eu falei sobre a ceia, que foi uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, e Ele nos disse, olha, vocês façam isso até que eu venha, até que eu retorne. E eu enfatizei isso, porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar, amém? Porque Ele disse que viria, e Ele vai voltar. E nós estamos vendo sinais disso todos os dias. Bom, terminado o culto, essa pessoa me chamou lá fora, quis conversar comigo pessoalmente. Olha, eu queria te dizer uma coisa. Falei, sim, sabe isso que você falou a respeito do Senhor Jesus voltar? Eu falei, sim. Ela disse, olha, esqueça tudo isso. Esqueça o que a Bíblia diz, esqueça essa história de Jesus voltar, porque na verdade Ele já voltou. Aí eu falei, ah é? Né, Jean? Ah é? Falei, ah é? Ela falou, é. Quase que eu perguntei, e como é que ele está? Está bem? Mas eu não levei na brincadeira não, na verdade eu fiquei muito sério, olhei bem para ela e falei assim, e o que você está dizendo é muito sério. Sim, inclusive já encontrei com ele 2 vezes. Bom, eu falei, olha, eu respeito a sua posição, obrigado pelas suas palavras, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Eu creio sim, eu creio que você concorda. Ah, mas você sabe que já tem os sinais. Ah, e nós concordamos. Aí sim, aí eu concordo que nós estamos vendo sinais cada vez mais, vamos dizer assim, mais fortes, mais claros, de que o Senhor Jesus mesmo está às portas, ok? É verdade isso, mas eu não posso concordar com você quando você diz que o Senhor Jesus Cristo voltou e só você que falou com Ele, só você que viu Ele 2 vezes, porque não é isso que a Bíblia diz. Primeiro a Bíblia diz que quando Ele voltasse, Ele voltaria em glória, que todos veriam, não é? E que a sua igreja, os que morreram nele, iriam ressuscitar e Ele ia levar a sua igreja, ou seja, alguma coisa está errada nisso aí. Bom, e aí ela me deu tchau, falou, olha, eu já vim aqui, já falei o que eu tinha para te dizer e estou indo embora. Eu falei, vá com Deus, de preferência que não volte. Verdade, a não ser que seja para ficar quietinho e ouvir a verdade. Aí a gente, né? Mas, gente, é uma heresia, está cheio dessas por aí. Okay? Então Paulo... Ok? Então, por isso que eu disse que Paulo, escrevendo aos Colossenses, parece tão claro que ele está escrevendo para nós hoje. Parece que ele está falando do que está acontecendo hoje. Ok? Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Ok? O que é errado sendo defendido como correto. Ok? Tudo que é errado sendo defendido como correto. E o que é correto sendo tratado como errado ou sendo escarnecido como autoritarismo, fanatismo, mentira e tudo mais. Então, o que é errado está certo e o que é certo está errado. Está tudo errado. Né? Está tudo errado. Então, assim, e não somente por causa disso, Paulo estava rebatendo, mas Paulo também estava rebatendo um sincretismo religioso, ok? Os judeus começaram a se infiltrar na igreja, começaram a vir de todas as partes. Lembra que Colossos era uma colônia romana, e ali tinha muitos judeus, ok? E não só judeus, mas também o povo romano, greco-romano, com os seus deuses e os seus costumes e tudo mais. E os judeus começaram a falar na igreja, olha, esse ensino de Paulo aí, esse ensino de Epáfras, não é bem isso não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar as leis de Moisés, vocês têm que fazer sacrifício ainda para ser salvo. Então esse negócio de graça não está certo não. E além desses, eu vou falar disso um pouco depois, mas também tinha o gnosticismo que estava crescendo ali, estava começando ali, e o que esse pessoal falava? Na verdade, eles não negavam Cristo, eles negavam a divindade de Cristo, ok? Então, Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele está
enfatizando Cristo, o cabeça da igreja, Cristo, o Todo-Poderoso, Cristo, o primogênito de Deus. E o que esse pessoal rebatia é que, se Paulo está dizendo também que ele é o primogênito da igreja, então que ele foi criado. Porque como o filho primogênito é criado, ok? Como o primeiro é criado, assim também foi Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, quando coloca primogênito no texto, ele está dizendo que é o que tem primazia. É o único, ok? É o único herdeiro verdadeiro e através dele nós somos co-herdeiros, ok? Então é nesse sentido que ele está falando de primogenitura, ok? Então não vamos entender como esse pessoal entendia errado, não. Ele está falando diferente, ok? Então, o estudo na carta aos Colossenses, que nós vamos começar hoje, vai nos ajudar a combater algumas coisas que têm adentrado dentro da igreja. E, gente, parece que não, mas essas coisas estão voltando. Ou, não é que elas estão voltando, parece que está ficando muito mais claro dentro das igrejas em geral. E nós precisamos rebatê-las, ok? Então, esse estudo vai nos chamar a atenção, vai nos direcionar ou redirecionar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem de hoje, ela tem como título o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Paulo, ele escreveu essa carta da prisão, ok? E apesar de escrever a carta, não foi Paulo que iniciou, ou que fundou a igreja de Colossos. Como nós vimos no texto, que nós acabamos de ler, quem foi que iniciou a igreja em Colossos? Foi Epáfras, discípulo de Paulo, um convertido que Paulo cuidou, que Paulo discipulou e enviou para que ele ensinasse a igreja, ok? O capítulo 2, verso 1 também diz que, Paulo diz aos Colossenses: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Muitos daqueles irmãos de Laodiceia também não conheciam Paulo pessoalmente, mas tinham ouvido falar de Paulo através de obreiros, através de evangelistas, através de discípulos de Paulo, como é o caso de Epáfras aqui. Paulo, então, ele estava aqui na sua, vamos dizer assim, quando ele preparou esses homens para enviar, ele estava na sua terceira viagem missionária, e ele se estabeleceu onde? Vocês se lembram? Éfeso, ok? Ele se estabeleceu em Éfeso, e de onde o evangelho foi espalhado. Éfeso é como se fosse uma capital ali da região, e aí as outras cidades vizinhas foram alcançadas. Paulo é o maior estrategista de missões que nós temos no Novo Testamento, sem sombra de dúvidas. Ele sabia para onde ir, e quando ele queria fazer o contrário, o Espírito Santo falava: não é por aí que é para ir, não, vou te enviar para onde eu quero que você vá. Então Paulo, além de ser um estrategista, ele ainda ouvia o Espírito Santo de Deus, coisa que nós precisamos aprender. Nós temos estratégias boas, nós temos planos bons, nós temos até... Paulo ainda tinha estratégia boa, plano bom, tinha até intenção boa, mas quando o Espírito Santo não queria, ele não deixava. Quando o Senhor não queria que Paulo fosse para algum lugar, ele não deixava. Não é para aí que é para você ir para outro lado. Tanto que Paulo queria vir para a Espanha. Numa determinada viagem, queria vir para a Espanha. Adivinha onde ele parou? Náufrago. Porque não era para vir. Não era para vir. O Senhor ia usar outros meios para o Evangelho chegar por aqui. Não é isso? Mas vamos lá. Então, Epáfras, colaborador de Paulo, já vimos aqui no texto, e é considerado e é reafirmado pelos estudiosos como o fundador da igreja de Colossos, ok? Então, como eu disse, aconteceu que algumas ideias contrárias ao evangelho que Paulo tinha ensinado a Epáfras, e este, por sua vez, passado à igreja, estavam sendo infiltradas na igreja, ok? O discípulo de Paulo, então, falou assim: bom, eu não estou conseguindo, eu estou imaginando aqui como é que ele se sentiu. Bom, Paulo não está aqui, e foi ele que me ensinou. Eu vou ter que visitar Paulo na prisão, e vou contar para o Paulo o que está acontecendo. Pastor, olha, o senhor me ensinou isso, mas o pessoal na igreja está falando diferente. E aí Paulo, então, escreve a carta. Aí deve ter tido uma conversa boa lá, né, de discípulo e mestre. Eu fico imaginando esses dois sentadinhos no chão da prisão, assim, sei lá, alguma coisa assim, ou
numa cadeira velha. E Paulo falou, não, filho, você está certo, é isso aí, vamos rebater isso aí. Então, o que está acontecendo é isso? Então, vamos escrever uma carta. E essa carta é exatamente essa carta aqui que nós estamos lendo, ok? E Paulo, então, rebate essas coisas, ok? Não podemos esquecer do nosso tema do ano. Nós temos que linkar, sempre nós temos que linkar essas coisas. Porque o tema do ano é ser sal da terra e luz do mundo. Não é isso? Assim brilhe a luz de vocês. A luz do Senhor Jesus Cristo só vai brilhar em nós se o Evangelho estiver presente em nossas vidas. E não somente isso, nós estivermos vivendo esse Evangelho. Ou seja, se o nosso Evangelho está de certa forma conturbado, se o Evangelho que nós conhecemos está de certa forma desviado para outros caminhos que não são o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como é que vai brilhar a luz de Cristo em nós? Então nós temos que fazer esse link, sempre, sempre. Nós não podemos deixar isso de lado. Nós só seguiremos essas orientações, as coisas que o Evangelho nos diz, nós só estaremos realmente firmes nessas coisas se formos conhecedores dele, do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos falar do poder do Evangelho, porque o Evangelho transforma, o poder do Evangelho é transformador, ele é salvador para nós, porque através do Evangelho nós entendemos a obra de Cristo, o que Cristo fez por nós, não é isso? E o Evangelho nos dá direcionamento, para quem nós devemos olhar, para que Cristo veio, quem é Cristo. Nós precisamos entender essas coisas. E também para obedecer, não é isso? Uma das primeiras coisas que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, estou falando do apóstolo Paulo, uma das primeiras coisas que nós aprendemos com o apóstolo é que o Evangelho não depende de homens. O Evangelho não depende de homens, mas o homem depende do Evangelho. Ok? O apóstolo Paulo sequer foi àquela cidade. Mas o Evangelho do Senhor Jesus alcançou aquela cidade. O trabalho prosperou e cresceu sem a presença de Paulo. Por quê? Porque o Evangelho não depende do homem. Nós é que dependemos do Evangelho. Um dos maiores erros que nós podemos cometer é acharmos que a obra de Deus depende de nós. Se eu não fizer, não acontece. Já ouviu isso? Ou já teve a sensação de que alguém estava pensando assim? Se eu não fizer, não acontece. Isso não é verdade. Se o pastor Leandro amanhã, se Deus tirar o pastor Leandro da igreja amanhã e mandar para outro lugar, ou se o pastor Leandro, porventura, desistir, adivinha o quê? Deus levanta outro. Deus traz outro. Porque eu, dependendo de Deus, sou alguém ou alguma coisa para a glória dele. Agora, eu sem Deus, eu longe dos caminhos ou longe da vontade de Deus, não sou simplesmente nada. Nada. Eu me torno como sal insípido e como a luz que é colocada tampada com uma vasilha, inútil, completamente inútil. Então, a igreja está aqui por causa do Evangelho, e não o Evangelho se torna presente aqui por causa da igreja. Vocês entendem isso? Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui por causa do Evangelho, ok? E como pastores, líderes e líderes de ministério, nós temos que aprender essas coisas muitas vezes a duras penas, porque muitas vezes nós ficamos achando, ou nós ficamos pensando, mesmo que involuntariamente, que a obra não anda se nós não fizermos, a obra não vai se nós não estivermos aqui. Isso não é verdade. O Evangelho vai continuar, o Evangelho vai avançar, o Evangelho vai seguir, mesmo com as portas da igreja fechadas, eu te digo isso. Ok? Paulo, então, ele começa a carta já colocando suas credenciais na mesa. Paulo, apóstolo de Cristo. Por que será que ele fez isso? Porque lembre-se que durante as viagens missionárias de Paulo, lembra que o pessoal conhecia Paulo, sabia quem era Paulo antes. Perseguidor, matador de crente, quem era Paulo antes. E o povo ainda tinha essa coisa, será que Paulo, será? Ou será que ele mesmo bateu no peito e falou, a partir de hoje eu sou apóstolo? Que nem hoje acontece muito por aí. Paulo, então, ele inicia falando,
Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Por que será que ele está falando isso? Ele está colocando as suas credenciais na mesa, ok? Ele está dizendo, olha, Paulo, aquele ao qual o Senhor Jesus falou lá em Atos, capítulo 9, verso 15. O Senhor Jesus disse o seguinte acerca de Paulo: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo, ele foi escolhido, não foi ele que escolheu a Cristo. Paulo, ele foi chamado, ele não se chamou para ser apóstolo. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo. Ele não foi ordenado apóstolo por alguém. Ele foi abençoado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo de Cristo. Amém? Paulo também, ele nos ensina, versos 3 e 4, acerca de relacionamentos. Olha como esse homem, nós precisamos aprender com essas coisas, né? Olha como esse homem, ele vai chamar a atenção da igreja, mas olha como é que ele chega. Paulo dá graças a Deus pelos cristãos em Colossos, por causa da sua fé em Cristo e por causa do seu amor com todos os santos. Irmãos, nós somos salvos pela fé, vivemos pela fé, caminhamos pela fé, e essa fé que professamos fala de relacionamento com o nosso Senhor e de relacionamento saudável e amoroso entre os irmãos. Essa nossa fé precisa falar disso, relacionamento com o nosso Senhor e relacionamento com os nossos irmãos. Esse amor só é possível por causa do Evangelho, a boa notícia de Deus que nos foi revelada. Partimos então para o verso 5. Acompanhe comigo aí a leitura do verso 5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho. Por isso, então, que existe a necessidade de nos apegarmos a essas palavras. O Evangelho são as melhores notícias possíveis da pessoa mais importante acerca do assunto mais urgente, dirigido às pessoas mais carentes. O Evangelho são as melhores notícias que nos é revelada pela pessoa mais importante. Adivinha quem são as pessoas que a recebem? As mais carentes dele. As mais carentes dele. Então, nós vamos ver no decorrer do estudo dessa carta que Paulo está falando, ensinando sobre a suficiência de Cristo e de sua obra. Sabe o que acontece muitas vezes? Parece que Cristo não é suficiente na igreja. Parece que a obra de Cristo não é suficiente. Nós ficamos querendo inventar coisa para adicionar à obra de Cristo. É exatamente o que esses judeus estavam querendo fazer. Olha, Cristo, legal, ok, morreu, ressuscitou, mas esse negócio de graça não está muito certo, não. Nós precisamos continuar fazendo sacrifício, os homens precisam circuncidar e tudo mais. E Paulo está rebatendo essa ideia. Não. Cristo, ele não aboliu a lei, ele veio para cumpri-la, mas não é isso? Mas hoje nós somos salvos pela... Você pode fazer alguma coisa para merecer a sua salvação? É exatamente isso. Eles vinham com essa ideia, não toca, não experimenta, não faça, não olhe. Eles ainda estavam com essas ideias, trazendo da cultura deles. Então Cristo não era suficiente, a graça de Cristo não era suficiente para eles. Precisava adicionar o algo mais. E esse algo mais é que muita gente tem feito hoje. Nós precisamos adicionar o algo mais ao culto, por exemplo. Por quê? Porque ouvir aqui cultuar o Senhor Jesus Cristo não é suficiente, ou parece que não é suficiente. Precisamos adicionar algumas coisas. Isso nós conhecemos hoje como o mercado da fé. Precisamos adicionar alguma coisa para que eu possa te convencer do que eu estou te dizendo. A graça não é mais suficiente. A obra redentora de Cristo parece não ser mais suficiente. O corpo e o sangue de Cristo na cruz do Calvário parece não ser mais suficiente para que nós possamos ser salvos. Nós precisamos fazer algo a mais. E que algo a mais seria isso? Que algo a mais eu posso fazer para merecer? Nada, absolutamente nada. É exatamente contra isso que Paulo está debatendo aqui. Paulo, no verso 7,
Ele reconhece também a importância de um companheiro de ministério. Olha que coisa linda, gente. A importância de um companheiro de ministério. Será que nós temos reconhecido nossos companheiros de ministério, nossos companheiros de batalha, nossos companheiros de luta, todos os dias? Nós precisamos disso. Com Paulo não tinha esse negócio de egocentrismo, não tinha esse negócio de só eu que mando, só eu que faço. Não! Paulo ensinava e enviava. Meu filho, vai lá e faça. Vai lá. Comece. Ensine. Paulo orava pelos seus discípulos, orava pelos pastores que ele enviava, pelos líderes que ele enviava. Precisamos aprender com essas coisas, precisamos orar pelos nossos companheiros de ministério, precisamos reconhecê-los também. E aí, agora, onde eu quero me apegar mais um pouquinho aqui, é na oração que Paulo fez, dos versos 9 a 12. A oração de Paulo. Dos versos 9 a 12. Paulo pede especialmente 4 coisas a Deus, para esses irmãos. Nós vamos explorar, tá bom? Elas. Notem, Paulo escreveu que estava agradecido a Deus pela igreja de Colossos, pela fé, amor e esperança. Mas nada é tão bom que não possa melhorar, não é verdade? Nada é tão bom que não possa melhorar. Esse povo estava bem na fé, estava no amor e na esperança. Mas Paulo, mesmo assim, ainda chamou a atenção deles para as heresias e ainda orou por eles, para que ainda algumas coisas melhorassem. Lembra? Judeu convertido, os gnósticos entrando na igreja, esse povo novo na fé, precisa de oração, precisa orar. A gente precisa orar para que o Senhor fortaleça a nossa fé, precisa orar para que o Senhor tire esse joio do meio do trigo, ou pelo menos para que a gente reconheça o joio para poder combatê-lo, as ovelhas aí, ou os lobos em pele de ovelhas, não é isso? Precisamos orar para ter discernimento espiritual. E aí, esse pessoal, até me lembrei de uma das coisas que eu já li a respeito dos gnósticos, é que eles chamavam os crentes até de canibais, sabia? Porque nós não falamos que nós comemos o corpo e bebemos o sangue de Cristo? Pois é, esse povo era canibal ainda. Então eles tinham umas ideias assim, eles até que na verdade, eles não negavam a Cristo, como eu disse, eles negavam a divindade de Cristo, porque para eles o que importa é o Espírito. Pastor Kleber, outro dia, foi onde? Grupo dos homens. Pastor Kleber até começou a falar a respeito, e a gente discutiu algumas coisas sobre isso. Eles falavam o seguinte, o que importa é o meu Espírito, então com o meu corpo eu faço o que eu quiser. Eu posso beber, prostituir, fazer, porque o que importa é o meu Espírito é que está salvo. O meu corpo vai para a terra mesmo, o bicho vai comer, está tudo bem. Adivinha? Não parece que é o que nós estamos vivendo na igreja hoje? E aí quando você fala alguma coisa, não me julgues para não que sejais julgados. Né? Estamos julgando, estamos apontando o dedo. Se a gente vai chamar a atenção, conversar com não, peraí, eu sou salvo. E nós temos aprendido que mesmo salvos, nós precisamos dar bons frutos, não é isso? Nós precisamos a cada dia buscar a santificação. Como é que é isso? Então, como é que isso funcionaria então? Ok? Então esse pessoal, eles não acreditavam que Jesus poderia ser o Cristo, o Messias enviado de Deus, o Filho de Deus, por quê? Porque para eles Deus é Espírito, Cristo é então homem, então Cristo não pode ser o Messias, não pode ser Deus, ok? O enviado, não pode ser. E aí se nós olharmos do outro lado, se Cristo é o Filho unigênito de Deus, se ele é Espírito, então ele não poderia ter morrido na cruz. Olha aí. Se você começar a analisar e pensar com a mente humana, realmente essas coisas até que começam a falar, ué, peraí, não, mas não é não. Não é, está tudo errado. Está tudo errado. Ok? Então essas coisas são totalmente contrárias ao que nós conhecemos no Evangelho. Nós sabemos que Cristo é 100% Deus, que Cristo foi 100% homem, ok? E que Ele morreu e que Ele ressuscitou, amém? Cristo ressuscitou dos mortos. Onde é esse barulho? Lá de fora? Essa música? É? Ok. Então vamos lá então. Vamos aos pedidos
da oração de Paulo. Transbordei o pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Essas palavras são conectadas: conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, conhecimento certo, sabedoria no lugar certo, entendimento espiritual. Existe muita gente inteligente por aí, mas uma inteligência muitas vezes inútil no que diz respeito à vida espiritual. É muito inteligente, mas no que diz respeito à sabedoria espiritual, no que diz respeito ao autocontrole, no que diz respeito às boas obras, é totalmente uma inteligência inútil. Por isso que nós precisamos rebater essas coisas, ok? Por isso que eu tenho falado muito sobre, por exemplo, livros de autoajuda. Livros de autoajuda. Gente, nós precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Não precisamos de autoajuda, precisamos de ajuda do alto. Quer ler um livro de autoajuda? Vai ler a Bíblia. A Bíblia ela vai te confrontar e melhor, vai falar o que você tem que fazer para mudar. Porque o livro de autoajuda, ele só vai massagear o seu ego. O livro de autoajuda só vai dizer que você é bonzinho mesmo, que está tudo bem, que você precisa fazer isso, aquilo. Não, a Bíblia não. A Bíblia você vai se olhar no espelho e não vai gostar do que você está vendo. E aí ela te impulsiona a mudar. Nós não precisamos de autoajuda. Não precisamos de palestrante de encorajamento. Não precisamos de palestrante. Quer encorajamento melhor do que Cristo morrer por você? Quer encorajamento melhor do que Cristo morrer pelo pobre pecador que eu sou? E Ele ressuscitar e falar assim: e agora vocês se preparem, vocês vivam em santidade, vocês vão, pregam o Evangelho, vivam em santidade, dê frutos, para que os outros homens também glorifiquem ao Pai que está no céu, e se preparem, porque eu vou voltar para te buscar. Quer encorajamento melhor que esse? Para que eu quero mais encorajamento do que isso? De um Deus que me amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Quer maior encorajamento do que esse? Quando nós procuramos coisas contrárias ao que eu acabei de dizer, nós estamos, de alguma forma, ofuscando ou buscando coisas que ofuscam a nossa fé. E adivinha o quê? Eu me torno um quê quando eu procuro essas coisas? Sal insípido. Uma lâmpada tampada, escondida ou encoberta. Inútil. Absolutamente inútil. E Paulo continua, então nós perguntamos, então que tipo de conhecimento é esse? De maneira que vocês vivam de modo digno do Senhor. Eu estou acompanhando a oração de Paulo dos versos 9 a 12, tá bom? Que tipo de conhecimento que Paulo está falando? De maneira que vocês vivam de modo digno do Senhor. Como podemos viver de maneira digna do Senhor? Se conhecermos a sua palavra. Se conhecermos a sua palavra. Ali nós sabemos o que o Senhor espera de nós. Ali nós aprendemos o que o Senhor espera de nós. Como a minha esposa sabe do que eu gosto? Porque ela convive comigo. Nós temos um relacionamento íntimo, próximo, ela sabe do que eu gosto e sabe do que eu não gosto. Isso em todas as áreas. Seja saber do que eu gosto de comer, do que eu não gosto, as atitudes que ela toma, que eu gosto, que eu não gosto, a gente sabe. Por quê? A gente tem relacionamento íntimo. Ela convive comigo. Então nós temos que ter relacionamento íntimo com o Senhor. Precisamos conhecer a sua palavra, precisamos saber o que Ele espera de nós, como crentes nele, para que nós possamos, então, viver de modo digno do Senhor. O propósito disso é para que nós não separemos a prática da doutrina, parece que é isso também que acontece muito hoje, sabe? Quando eu estou falando de doutrina, eu estou falando de doutrina bíblica, tá? Toda vez que eu falar aqui doutrina, a partir de agora, quando eu falar doutrina, entendam, doutrina bíblica. Não é essa doutrina, ou aquela outra, ou aquela igreja, não, doutrina bíblica, eu estou dizendo, ok?
Doutrina bíblica, ok? Então, nós não podemos separar essas duas coisas. Por quê? Porque primeiro nós aprendemos a doutrina e aí nós colocamos em prática. Não tem como eu colocar em prática algo que eu não sei. E se eu tentar, eu vou fazer errado. E se eu tentar, eu vou errar, não é verdade? Então, essas coisas têm que andar entrelaçadas, juntas. Eu aprendo, pratico. Eu aprendo, pratico. Não tem como eu praticar algo que eu não sei. Não tem como eu fazer algo que eu não pratiquei. Não é isso? Um dia, eu fui trabalhar com o Alex uma vez, já faz muito tempo. Aí o Alex já era craque em colocar isso filme lá nos carros. E ele falou, não, ó, você faz assim, ó. Joga um espirrinho aqui no vidro, esfrega, limpa. Vai com a maquininha quente, joga ali, coloca lá e pronto. Eu falei, é fácil. Eu vou fazer esse negócio. Fui lá, pá. Ó. Tudo assim o negócio no vidro. Tinha prática. Ele me ensinou a teoria e eu achando que com a teoria eu ia lá. Não. Isso leva tempo. Você tem que praticar. E buscar aperfeiçoar. E assim é a nossa vida cristã. Nós aprendemos a doutrina e nós vamos praticando. De glória em glória. Dia após dia. E nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos desenvolvendo para chegarmos à perfeição no dia de Cristo Jesus. O dia que Ele vier nos buscar. Ali, assim, chegaremos à perfeição. Mas enquanto isso, irmãos, precisamos buscar todos os dias. Então esse é o propósito. E para quê o conhecimento? Paulo continua. Para frutificar em toda boa obra. Frutificar em toda boa obra. E isso nos remete de novo ao tema do ano. Assim brilha a luz de vocês para quê? Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Está vendo como está linkado? A Bíblia toda ela está entrelaçada com ela mesma. Não tem como fugir. É por isso que é a doutrina bíblica. Então, uma vez que nós aprendemos essa doutrina, uma vez que nós seguimos essa doutrina e a praticamos, adivinha o que acontece com a gente? Crescemos. Maturidade espiritual. Ok? E aí Paulo continua. Sejam também fortalecidos. Você acha que você precisa ser fortalecido na fé? Todos os dias. Todos os dias eu preciso ser fortalecido na fé. Porque, irmão, vou até tomar água. É difícil. Nós precisamos todos os dias sermos fortalecidos na fé. E essa tem sido a minha oração para mim mesmo, para a minha família e por vocês, pela igreja. Para que possamos ser fortalecidos na fé. Adversidades, problemas, brigas, calúnia, difamação, falta de compromisso, isso tudo desanima a gente, né? A gente fica desanimado, poxa, será que vale a pena? Vale a pena, porque não é para mim nem para você, é para Cristo, vale a pena. 1 Coríntios 15, 58, um dos meus versos prediletos, que eu sempre falo com vocês, o trabalho no Senhor não é em vão. Fique firme, que nada os abale. Estou aqui parafraseando. Você sabe que os dias não são lá muito bons, mas fique firme, que nada os abale. Porque o trabalho no Senhor não é em vão. Não é, nunca foi e nunca vai ser. Então, nós precisamos fazer essa oração para que sejamos fortalecidos na fé. Por isso, temos que orar a respeito disso. E Paulo ainda fala, como é que tem que ser esse fortalecimento? Em toda força e glória de quem? De Cristo. De Cristo. Como? E aí ele vai. Perseverança. Perseverança é você não desistir mesmo quando tudo está dando errado. Isso é perseverança. Está tudo dando errado. Você precisa ser perseverante. Desde que você entenda que você está fazendo a vontade do Senhor. Você perseverar é uma coisa, você persistir no erro é burrice. Né? Persistir no erro é burrice. Perseverar é uma coisa, você tem certeza que Deus está te direcionando, é Deus que está te mandando, persevere.
persevere na fé, persevere no ministério, persevere no casamento, persevere na amizade, persevere no trabalho, persevere em tudo. Persevere. Longanimidade, paciência. Longanimidade quer dizer paciência longa, bem longa. Coisa que muitas vezes nós não temos. Nós temos um pavio bem curto. Nós precisamos aumentar o pavio aí. Vamos dar uma emenda nele aí, no pavio. Fazer uma emenda no pavio para ver se dá uma. Longanimidade, paciência, longa. Alegria. Alegria tem que ser em quem? No Senhor. Não nas coisas, não nas pessoas, mas no próprio Senhor. A nossa alegria está nele. Você já agradeceu hoje por tudo que o Senhor tem te dado? Tudo que Ele tem feito na sua vida? Sabe por que muitas vezes nós estamos tão desanimados? Sabe por que muitas vezes nós estamos tão desesperançosos? Sabe por que muitas vezes nós estamos, vamos dizer assim, insatisfeitos? Porque a nossa satisfação não está em Cristo. Porque quando a nossa satisfação está em Cristo, mesmo que estamos passando por dificuldade... Gente, Paulo está falando todas essas coisas aqui da prisão. Ele encoraja os irmãos da prisão. Ele diz para os irmãos, olha, fiquem firmes, que nada os abale. Quando Paulo é entregado para morrer, ele diz, olha, eu batalhei, combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé, meu corpo já está sendo derramado, já está sendo entregue nas mãos dos homens maus, mas isso não me importa, porque o que me importa é a coroa que me está reservada. É a coroa que me está reservada. A suficiência de Paulo estava em Cristo. A alegria de Paulo estava em Cristo. Eu não estou dizendo que é para você sair por aí querendo ser mártir da igreja. Se for, glória a Deus. Né? Mas o que eu estou dizendo é que a nossa alegria deve estar firmada em Cristo. Nós precisamos ser perseverantes, ser longânimos e alegres em Cristo. Paulo, os versos 12 e 13, aqui ele diz o seguinte, 12, 13 e 14, ele conclui, olha, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Ele nos resgatou do domínio das trevas, do pecado, da morte espiritual e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos redenção, perdão dos pecados. Paulo está mais uma vez enfatizando, não procure salvação, não procure perdão de pecados em outro lugar, porque vocês não vão encontrar, somente em Cristo, em Cristo somente, solos Cristos. Só nele. Estão vendo, irmãos? São nessas coisas que nós devemos nos apegar, por meio da fé no Senhor Jesus, que nos é revelada através do Evangelho e confirmada em nossas vidas através do poder do Espírito Santo. Amém? Fomos resgatados do domínio das trevas e fomos transportados para o reino do Senhor Jesus. Precisamos lembrar da oração que Paulo fez aos Colossenses e fazê-la também em nosso favor e em favor dos nossos irmãos e irmãs, para que sejamos fortalecidos na esperança, na longanimidade e alegria. Deixa eu fazer uma ressalva. A esperança no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, essa esperança não é a esperança que nós usamos hoje. Não é esse tipo de esperança. A esperança que é usada nas cartas paulinas, principalmente, essa esperança que Paulo está dizendo, porque nós, quando usamos a palavra esperança, eu espero que algo aconteça. Não é isso?
Eu gostaria que algo acontecesse, eu tenho esperança que algo aconteça. Não é isso que Paulo está dizendo. Essa esperança da que Paulo diz no grego, significa a certeza de que isso vai acontecer, de que isso é verdade. Então não é uma coisa que eu espero, é uma coisa que eu tenho certeza. Ok? Então tem uma diferença muito grande. Não é que eu espero que o Senhor Jesus volte, eu tenho certeza que Ele vai voltar. Não é que eu espero ser salvo, eu tenho certeza que eu sou salvo. Amém? Então tem essa diferença para a nossa língua hoje, a tradução que nós usamos, para a linguagem que Paulo estava usando lá então. Então essa esperança não é a esperança de que um dia, não, eu tenho certeza disso. É a certeza disso. A paciência precisa ser uma das grandes virtudes do crente. Paciência na adversidade, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paciência na adversidade. Paciência, 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 paciência. Já estou ficando impaciente. Não. Alegria, alegria. Mesmo que as coisas ao nosso redor não estejam acontecendo da maneira que esperamos, porque a nossa alegria deve estar firmada em quem? No nosso Senhor. E se Ele nos salvou, Ele quer o nosso crescimento e quer o nosso bem. Amém? Devemos ter isso em mente então. Talvez o que eu espero não é bem o que Ele tem para mim. Por isso a importância de orarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade dEle é o quê? Sempre boa, agradável, perfeita. Sempre. O pastor Kleber falou isso no começo. Olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em Cristo, a esperança da glória. Está vendo aqui? Não é a esperança de que eu espero, não, é a certeza da glória. Em Cristo, a certeza da glória, pastor Kleber. A certeza da glória. Não é em Cristo eu espero que eu vou estar na glória. Não, em Cristo eu tenho certeza que eu vou estar na glória. Irmãos, nós precisamos combater essas coisas, nós precisamos identificar essas coisas, nós precisamos lutar contra o pecado, todos os dias. Eu li uma frase de Lutero essa semana que ficou martelando na minha cabeça. Eu gostaria de ler para vocês. O pecado é como um pássaro. Nós não podemos impedir que ele pouse em nossas cabeças. Nós não podemos impedir que ele voe sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho nelas. O pecado é como um pássaro, nós não podemos impedir que eles voem pelas nossas cabeças, mas nós podemos impedir sim que ele faça um ninho nelas. Amém? Precisamos lutar contra essas coisas. Então, para terminar, eu gostaria de novo de ler a oração de Paulo. Verso 9 do capítulo 1. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que estejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, obrigado mais uma vez pelo encorajamento que recebemos agora, Senhor Deus, através da leitura e do estudo do capítulo 1 de Colossenses, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos ter discernimento de espírito, que possamos ter sabedoria, que possamos ter alegria no Senhor, que possamos, Senhor, identificar as artimanhas do inimigo, Senhor, para tirarmos, que tenta tirar o nosso foco, para que possamos nos voltar para o Senhor, lembrarmos de que no Senhor está a esperança da glória, Senhor Deus, que no Senhor é que nós temos que estar focado, que o Senhor é que nos prometeu a vida eterna, que o Senhor é que não nos prometeu vida boa, o Senhor não prometeu nada dessas coisas, mas o Senhor prometeu que o Senhor nos buscaria. São nessas coisas que nós devemos nos apegar. São essas coisas que devemos lembrar.
Essas coisas devem nos encorajar, Senhor Deus, e eu oro por mim e pela igreja nesse momento, para que nós não desanimemos, para que nós nos esforcemos ao máximo, para que nada nos abale, porque o trabalho no Senhor não é em vão. Nunca foi, não é e nunca será. Senhor, em nome de Jesus eu oro, fortaleça a nossa fé, e que possamos, ó Pai, através das nossas vidas, dar bons frutos, para que outros venham a glorificar ao Pai que está nos céus. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém.